E aí, pessoal, beleza? Aula 3, estamos de volta aí, então, falando sobre o modelo lógico. Lembrando, nossa primeira aula a gente falou sobre a introdução ao banco de dados, sobre o modelo descritivo, que é só aquela anotação sobre um banco de dados. Depois fomos ao modelo conceitual, tá certo? Teve algumas pessoas que confundiram já isso daí com as tabelas, queriam já botar algumas estruturas que não deveriam estar, mas agora a gente está no modelo lógico, o terceiro. Hoje a gente já inicia esse modelo lógico. Se iniciamos o modelo lógico é porque o modelo conceitual vocês já estão sabendo. Tudo ótimo. Então podemos passar direto agora. O modelo conceitual eu posso até dar uma revisadinha com vocês para vocês relembrarem o que vocês já fizeram. Por exemplo, a locadora. Esse seria o modelo final da locadora que eu estava esperando de vocês. Então a gente tem aí filmes e seus atributos. Então vejam só que eu tenho alguns em redundância, outros multivalorados. Aí tem algumas coisinhas diferentes, tá? Que isso aí foi um modelo antigo, não é exatamente a mesma entrevista da gente. Pode ter algumas besteirinhas que eu não pedi para vocês, tá? Cópias. Percebam que não em cópias eu não estou pedindo o título do filme ou qual é o filme que tem dentro dessa cópia. Isso é feito através do relacionamento. O relacionamento entre filmes e cópias é o que indica que cópia vai estar ligada a filme de alguma forma, tá? Então, o que eu queria que vocês pegassem de macete era isso do modelo conceitual, tá certo? Esse aí é o modelo conceitual da locadora. Então, temos ali embaixo clientes e dependentes, tá? E os seus relacionamentos. O interessante é o filme para cópia, que cada cópia só tem um filme dentro e o filme pode ter muitas cópias, tá? Por isso o relacionamento 1N. E dependente para cliente eu tenho um N para N, tá? E no meio o relacionamento de locações, tá? Onde eu só registro a data de devolução e de saída, o valor e as ligações para cópia cliente-funcionário é quem vão identificar isso daí. Observem que não existe determinante em relacionamento, tá? Essa é a forma correta de se fazer um modelo lógico, e nesse caso do lógico da locadora. Outro exemplo interessante para a gente é estudar o modelo do Pet Shop. Pet Shop eu acho que vocês não conhecem ainda. É um modelo de uma... Não é exatamente um pet shop, é uma loja, uma clínica veterinária. Então a primeira coisa registrada nessa clínica são os animais. Então está aí registrado o animal, e esse animal ele pode ser um gato ou um cachorro. Vocês estão identificando que eu falei para vocês que existe um particionamento, é um tipo de um caso especial que é o particionamento, quando um animal ele pode ser de dois tipos, ou um gato ou um cachorro, ou então um cliente ele pode ser pessoa física ou jurídica, tá? Então vocês devem lembrar disso daí. Então eu coloquei lá em animais o nome, a data de nascimento, e se ele for gato eu vou pegar a raça, eu vou pegar se ele bebe leite, tá? Percebam que eu botei raça dos dois lados, raça em gato e em cachorro, porque existe a raça dos gatos e a raça de cachorro, tá? Então acabam sendo coisas diferentes. Deveria ser redundante dos dois lados, tá? As raças. Tem um errinho aí. Bem, mas vamos para o principal. Esses animais, além desse cadastro de animais, do Pet Shop eu também cadastro os meus clientes. Então, um cadastro de clientes normal, tá bom? E faço o relacionamento aí de cliente para animal, que nesse caso é um relacionamento 1N, porque cada animal tem um cliente, mas o cliente pode ter muitos animais. Outra coisa importante nesse Pet Shop é registrar aí os serviços possíveis, serviços que são possíveis de serem realizados nesse Pet Shop. Tá? Então tem o código do serviço, o nome do serviço, e aí eu vou colocando aí, por exemplo, cadastrando, cortar o pelo, dar um banho, tá? Tirar a pulga, tirar carrapato, cada um serviço, cada um tem o seu preço. Então cadastrei todos os serviços. Isso daí é uma coisa que tem uma existência real, tá certo? Não é um acontecimento. E, por fim, eu posso fazer uma ligação aí entre animal e serviço. Esses serviços vão ser colocados no animal durante um atendimento. E aí quem chega é esse atendimento aí, tá certo? O atendimento ele vai ter uma data, uma hora,
tá? E vai indicar aí quais foram os serviços, os animais, beleza? Esse seria o modelo do Pet Shop. Beleza, então agora que já revisamos o modelo conceitual, podemos entrar no nosso modelo lógico, tá bom? Então, esse modelo ele é maior do que os outros. No modelo conceitual a gente teve que pensar um pouquinho, entender essa lógica. No modelo lógico agora, a gente vai aplicar regras. Então, vai ser mais mecânico. O que eu recomendo? Esteja com as apostilas em mãos, tá? Tá lá dividido. Eu botei um em cada apostila da semana 1, 2, 3, 4. Tá? Cada uma das aulas. Então você pode pegar a específica agora do modelo lógico e acompanhar por ela na hora de montar o seu modelo para a atividade da semana. Tá bom? Então é a atividade de modelo lógico. Vamos lá então ver, entendeu esse modelo. O modelo lógico, ele basicamente ele é a decomposição do modelo conceitual que a gente já tem. Então, tendo o modelo conceitual bem direitinho, já bem feitinho, basta eu aplicar 8 regras e quando eu tiver aplicado, vai estar tudo pronto. Vamos dar uma estudada nessas 8 regras que vocês podem ir, voltar no vídeo e assistir com calma cada uma das 8 regras, mas cada vez que você identificar um desses elementos, você vai aplicar no seu modelo. Então, as 8 regras são essas aqui, tá certo? São 8. Identificou um relacionamento 1N, 1 para N, você, opa, já sei que eu vou ter que aplicar essa regra. Então, você vai pegar o seu modelo conceitual, vai transformar ele em lógico, só aplicando a regrinha. Mesma coisa para redundância funcional, multivaloração, N para N, relacionamento múltiplo, agregação, autorrelacionamento e particionamento. Encontrou alguma dessas coisas, faz a regrinha, já era, tá certo? Então, é dessa forma que a gente converte o modelo de conceitual para lógico. Lembrando que o modelo lógico ele já vai ser parecidíssimo com o nosso banco de dados. Para quem já esteja doido para ver aí o resultado, no final o modelo lógico já é praticamente nosso banco de dados. Na apostila eu mostrei isso com bastante exemplo, dá para a gente sair vendo e eu vou colocando exemplos numa tabelinha lá, indicando como é que ficaria isso no banco de dados. É bem legal, tá bom? Aqui eu vou falar mais do modelo para a gente entender. Então é bom você estar acompanhando as duas coisas ao mesmo tempo. Quem tiver ela impressa, por exemplo, ela só tem 50 páginas, dá para de repente a pessoa imprimir toda e ficar com ela em mãos também para você acompanhar qualquer coisa. Tá bom? Já temos 3 semanas de aula aqui. Exatamente, até o dia 29, 2 semanas. Opa, peraí. Até o dia 12. Né? Dia 12 do 4 a gente vai estar aí estudando esses assuntos. Bem, então vamos lá. Primeira regra é a regra de relacionamento 1 para N. Tá certo? Então veja que eu tenho a entidade A e a entidade B. Cada uma tem o seu determinante, aqui x e y, e elas têm um relacionamento de 1 para N. Tá bom? Essas entidades. Como é que eu vou resolver? Então a regra é simples. A regra diz que cada vez que eu tenha um relacionamento 1 para N, eu vou copiar o determinante do lado 1 para o lado N, mas agora sem ser determinante. Então, olha só, vou copiá-lo para o outro lado. Fiz a cópia, já era. Tá certo? Então, é só fazer essa cópia para o outro lado. Eu mantenho do lado 1, tá? É só uma cópia, sem ser determinante. Acabou. Vamos ver um exemplo. Então, olha só, vocês devem lembrar no motoboy que eu tinha motos para pilotos. E o relacionamento é 1N, onde um piloto, né, cada piloto, ele só tem uma moto. Mas cada moto pode ser pilotada por mais de um piloto durante o dia, né? Vocês lembram desses detalhes aí. Então, se essa é a minha lógica, tá certo? Se eu tenho essa ligação aí, eu tenho um N e eu tenho que resolver isso. Porque por enquanto ele é um modelo conceitual. Como é que eu faço para resolver? Determinante do lado 1, copio para o lado N sem ser determinante. Nesse caso, do lado 1 eu tenho o código da moto. Tá bom? Vou pegar esse código da moto e copio para pilotos. Tá certo? Uma vez copiado em piloto, já era. Está decomposto esse modelo, está resolvido. Fácil, né? Essa é a regra 1, então, aplicada. Vamos para a regra 2. A regra 2 é da redundância funcional. Então, muito comumente a gente vai encontrar
alguns elementos em redundância funcional. Esse Rzinho que a gente coloca no nome de um dos atributos. Como só exemplificando o bairro, né? Então lá em clientes a gente tinha um bairro em redundância. Bem, como é que eu vou resolver isso? Modelo conceitual pode ter essas coisas, mas no modelo lógico eu não posso ter nenhuma redundância. Eu terei que retirar. Então já vou tirar esse y daí, porque ele não pode existir. E aí, primeiro passo, eu vou criar uma nova entidade com o nome dela no plural. O nome do atributo que era em redundante, agora no plural. Então botei y's. Já vou dizer um detalhe, essa nova entidade é uma entidade associativa. Tá certo? A entidade associativa porque ela tem esse formato diferente aí. No BR modelo, vocês vão encontrar ele com um formatozinho de bandeira do Brasil, tá? É como o BR modelo trabalha com as entidades associativas. Mas é a mesma coisa, tá certo? Aí simplesmente tem uma forma diferente de representar. Bem, feito isso, eu vou criar um atributo, né? Vou botar de volta o y, eu vou colocar ele lá de novo na entidade. E, como toda entidade precisa do seu determinante, vou criar o código do y. Estão vendo aí? Então, são regras. Achou algum em redundância, você vai fazendo esses passos. Então, terei o y, criei uma entidade chamada y, um atributo y e o código do y. Por fim, eu preciso ligar essa nova entidade com a antiga. E vou fazer uma ligação cuja cardinalidade é 1 para n, da nova para a antiga. Tá bom? Então, redundância funcional, 1 para n, da nova para a antiga. E aí, me digam como é que eu resolvo uma cardinalidade 1 para n? Eu tenho que resolver também. Então, eu vou pegar o determinante do lado 1 e vou copiar para o lado n sem ser determinante. Vai ficar dessa forma aí. Tá certo? O código de y também em A. Simples, simples, simples. Desse jeito, eu simplesmente copio ele para lá e está resolvido. Tá bom? Vamos ver um exemplo. Eu tenho um exemplo aqui de um cadastro de músicas. Tá certo? Pode ser de uma loja ou de um acervo, uma musicoteca. Alguém está fazendo aí um cadastro de músicas. Então, eu tenho o código da música, o título, o cantor e estilo. Percebam que cantor e estilo se repetem muito. São informações que vão se repetir excessivamente. Tá? Vai ter muitas músicas daquele mesmo cantor. Vai ter muitas músicas do mesmo estilo. Então, por se repetir excessivamente, eu vou colocar em redundância. O título pode até se repetir, né? Vocês lembram que o título poderia até se repetir, mas não é redundante porque vão ser repetições eventuais, tá? Diferente de estilo, que eu vou ter muitas músicas de rock, muitas músicas de pop, vai ser uma repetição extrema, vai ser muito comum a repetição, tá bom? Então, como é que eu vou resolver essas redundâncias aí? Isso é o modelo conceitual. No modelo lógico, eu teria essa explosão aí, né? Então, criei o estilos e cantores, os dois que eram redundantes, virou aí, eu criei o estilo, o código do estilo, e tive que devolver, se vocês observarem aqui, esse código do estilo, eu trouxe ele para cá, sem ser determinante. Ou seja, ao cadastrar uma música, eu vou dizer qual é o código dela, qual é o código do estilo, qual é o código do cantor, qual é o título. Tá? Então, eu dou essas 4 informações, eu tenho o meu cadastro de músicas completinho aí, tá certo? Aí sim, agora está parecido com um banco de dados. Entendido aí, pessoal? Então, vamos para frente. A regra 3 fala da multivaloração. Eventualmente, eu vou ter alguns atributos multivalorados. Regra, retiro esse cara, porque ele não pode existir. Depois, crio uma nova entidade com o nome dele. Agora, olha o detalhe. O nome vai ser uma mistura do nome do atributo com o nome da entidade antiga. Tá? Então, y dos as. Aí você pergunta, professor, não pode ser só y, não? Não, nesse caso é obrigatório você identificar, porque a gente está falando de multivaloração. Vocês já vão entender por que é necessário isso daí. Tá bom? Então, y dos as. E vou continuar agora com algumas coisas parecidas com a redundância.
Porque, primeiramente, eu vou ter que colocar o atributo que estava lá multivalorado, ele cai aí sem ser multivalorado. O detalhe começa agora. Eu não vou criar um determinante artificial para ela não. Vai ficar só esse y aí. E eu já vou diretamente criar o meu relacionamento. Tá bom? Se vocês observarem direitinho, esse relacionamento é o contrário. Ele é diferente da redundância. Segunda diferença. Tá? Ou terceira diferença aí, né? Então, eu vou ter um relacionamento contrário. Ele é 1 para n, da antiga para a nova. Tá certo? Então, o determinante do lado 1 vai para o lado n. Percebam que vai ser ao contrário agora. É o x que está ali de A que vai para o lado de y. Bem, por fim, eu teria aí, em y dos A's, eu teria dois atributos, mas nenhum deles é determinante. E nenhum deles poderia ser determinante sozinho. Tá certo? Então, a única forma correta de se fazer é criando um determinante duplo. Tá? A única forma de se fazer é criando um determinante duplo, onde eu tenho aí x e y, os dois ao mesmo tempo, como determinantes. Beleza? Eventualmente, em alguns raríssimos casos, quando você terminar de fazer a sua essa decomposição, terminei, acabou, tudo pronto. Aí você percebeu que o y, tá? Lembrando para vocês aqui, o y era aquele que estava aqui, tá? O y que estava multivalorado, que aí vocês eliminaram ele, né? Tirou ele daqui e jogou ele para cá, criou o y dos A's. O y você descobriu que ele está redundante. Depois que você acabou tudo, descobriu que ele está redundante. E aí, o que você faz? Resolve essa redundância aí, tá certo? Dá para resolver ela. Então, ficaria dessa forma. Tá? Eu aplico a regra 2 dentro da regra 3. Então, já que era redundância, eu crio y dos S. Desculpa, y dos A já tinha, né? Eu boto só y. Então, crio a y, coloco o y aqui, código do y, e como a cardinalidade que é gerada é um n, do lado novo para o antigo, né? Que é a regra da regra 2, os passos da regra 2, eu vou jogar de volta o código do y para cá. E aí eu vou colocar ele como determinante, para não ficar sem determinante duplo aqui nele. Tá bom? Então, essa é a regra. Eventualmente pode acontecer isso daqui. Quando acontecer, vocês já sabem o que se faz. Tá certo? Então, essa é a regra. É uma regra, um caso extra que pode acontecer na regra 3. Tá bom? Mas geralmente ela vai morrer ali mesmo. Você faz a primeira, y dos A's, tá? Coloca x e y ali, ela vai os dois determinantes e acabou-se. É o normal. Só para exemplificar, imagine aí usuários e que eu coloquei no usuário tem um e-mail. O e-mail eu identifiquei que é multivalorado porque eu acho que um usuário pode ter mais de um e-mail. 1, 2, 3, 5, 1000 e-mails. Então, se eu tenho que armazenar dessa forma, esse é o meu modelo conceitual. No modelo lógico, eu vou ter que fazer essas regrinhas. Olha como vai ficar. Eu vou ter agora aí e-mails dos usuários, tá? Porque eu tirei lá o atributo que estava multivalorado, e-mails dos usuários, aí criei o atributo e-mail. Depois que eu fiz a cardinalidade, eu percebi que o código do usuário vai para e-mails dos usuários. Tá? Então, joguei aqui o código do usuário também e botei os dois como determinantes. Essa é a nossa lógica e a resolução desse modelo, beleza? Vamos prestar atenção então na regra 4 agora. Ela não é difícil, ela só tem alguns detalhezinhos que a gente tem que entender, mas ela tem lógica em tudo que vai sendo feito, tá certo? E com a prática, testando com alguns sistemas, você não vai mais errar nunca. Você vai entender aí e vai-se embora, fazendo direto. O macete você vai embora. Essa é a última regra difícil, ou na verdade regra com novidades, porque as 5 em diante vão ser muito fáceis, tá certo? São bem simplesinhas. Então vamos lá. Regra 4
relacionamentos N para N. O que eu faço quando eu tenho um relacionamento N para N? Só lembrando para vocês tinham N para N lá de cliente para dependente. Você tinha N para N entre piloto e loja na entrega, né? Ali. Então, tem vários casos com N para N. Quando eu tiver um N para N, então o meu passo inicial é transformar esse antigo relacionamento numa entidade. Tá certo? Então, o primeiro passo é transformar ele numa entidadezinha. Eu tiro as ligações e faço uma entidade. Dessa forma, eu vou ter que religar, vou ter que colocar outras ligações dessa entidade nova que surgiu do meio para A e B. A regra é N no meio, 1 nas pontas. Tá certo? Você colocou N no meio, 1 nas pontas, você vai se embora. Anota esse macete aí que não está em canto nenhum. Toda vez que tiver um N para N, na hora que você criar, a entidade do meio é N e nas pontas vai ficar 1. Tá certo? Regra, regra, regra. Não tem para onde correr não. Vai ser sempre desse jeito. Tá certo? Então, você vai pegar os determinantes do lado 1 e vai enviar para o lado N. Tá certo? Determinante do lado 1 para o lado N. Então, vou pegar o X e o Y que está lá nas pontas e vou enviar aqui para o meio. Depois feito isso, eu determino se eu quero botar um determinante artificial, né, o código de J, nesse caso aí seria, ou se eu faço um determinante duplo, é comigo, tá certo? Eu determino. Vou dar só o meu macete, que geralmente eu crio um determinante artificial, principalmente se tiver nome, tá? Vocês já vão entender. Quando tem nome aqui no meio, esse J aqui, vamos dizer lá, entre moto e... entre piloto e lojas, eu tinha entrega. Lembra lá no motoboy? Entre piloto e loja, eu tenho entrega. Então, essa entrega, já que ela tem nome, eu crio o código da entrega. Tá certo? Em que caso não tem nome? Na locadora, entre cliente e dependente. Tá certo? Ali é um N para N, mas não tem nome. Aí você teria que fazer um determinante duplo ali, tá certo? Então, só esse macetezinho que eu dou, mas dá para você também ficar olhando e escolhendo para ver o que é determinante e o que não é. Tá bom? Dá para você analisar isso daí. Beleza. Às vezes, eu disse para vocês que era regra esse negócio de colocar N no meio e 1 nas pontas. Mas às vezes, 5% dos casos, acontece de você perceber que não é bem assim. Não ficou N no meio e 1 nas pontas. Você vai perceber que ficou N para N de novo. Tá? Entre o J, nesse caso aí, e o A, vamos dizer, ficou um N para N. Ou entre o J e o B, ficou um N para N. Às vezes até os dois ao mesmo tempo. Tá? Nesse caso eu vou ter que aplicar a regra do NN de novo, mas só uma vez. Não se preocupe, você não vai ficar aplicando NN eternamente, não. Aplica só mais uma vez. Aí eu geraria esse caso aí, ó. Tá? Já que eu apliquei, já que deu NN entre os dois, eu teria que criar um novo. E aí percebam que como esse daqui surgiu por último, vai ser N no meio e 1 nas pontas, tá? Então, criei aqui. Eventualmente, você pode ter esse caso, e é o mais comum, tá? Só de um dos dois lados. Tá? Nesse lado, você percebeu que deu para N, você teve que fazer isso. E nesse lado aqui, vamos dizer que você percebeu que não mudou nada. Nesse lado aqui, continuava sendo N no meio e 1 nas pontas. E aí você não precisou fazer essa ligação aqui todinha. Aí você resolve naturalmente. Tá certo? Não precisa criar isso, é só se você perceber que foi necessário fazer isso daqui. Vamos ver nos exemplos que a gente vai entender bem direitinho isso daí. Bem, um exemplo aqui é uma assinatura de uma revista. Tá? Uma revista Veja, Época, Isto É, uma revista dessas aí. Tá certo? Então eu tenho o cadastro de usuários de revistas, são duas entidades, e tenho a assinatura. A assinatura é quando um usuário pede uma revista para um determinado endereço. Tá certo? Então, a assinatura é isso. Um usuário ele pode ter várias assinaturas, correto? Ele pode pedir uma assinatura para a casa dele, outra para
para a loja onde ele trabalha. Então ele pode pedir várias assinaturas. Se ele tem uma casa de campo, ele manda uma revista também de campo para a casa dele. Então ele pode fazer da forma que ele desejar. Então eu tenho duas entidades e esse relacionamento entre elas. Normalmente eu vou ter esse caso aqui, essa primeira resolução, que é eu crio a entidade no meio, N no meio, 1 nas pontas, e trouxe aí o código da revista para cá, porque é determinante do lado 1, vai para o lado N, tá certo? E peguei o código do usuário e trouxe para cá, obedecendo também isso aqui, determinante do lado 1, foi para o lado N, tá certo? Então eu fiz essa resolução, beleza, tá? Tem até um gaiato aqui, um N para N também aqui embaixo, tá? Mas desculpa, tinha um múltiplo valorado aqui embaixo, né? Deixa ele aqui embaixo quietinho. Beleza. Então vamos ver outra possibilidade. A outra possibilidade é você analisar, ficar olhando para isso aqui e você pensar o seguinte: uma assinatura pode ter mais de uma revista. O cara pode fechar um contrato e já botar várias revistas dentro do mesmo contrato. Pode ou não pode? Pode. Porque desse jeito, cada assinatura, se você ver direitinho aqui, cada assinatura só vai ter uma revista nela. Então o cara fecha a assinatura, paga o boleto, mas só uma revista. Isso indica que se o cara quiser assinar 10 revistas, ele vai ter que fazer 10 assinaturas, pagar 10 boletos, tá? Mas se o cara quer as 10 para o mesmo endereço, do mesmo jeitinho, ele pode dar algum jeito. Então é de se entender que eu posso ter N para N aí também nesse pedaço. Como é que ficaria a resolução disso? Então, olha só, eu tenho entre assinaturas e revistas, as revistas das assinaturas. Perceba que o código da revista ele vai para cá, porque eu tenho determinado do lado 1 para o lado N, né? O revista das assinaturas ficou N no meio, tá? Ó, relembre aqui, N no meio e 1 nas pontas, tá? Depois que ele surgiu. E eu saí puxando o código da revista. Aí depois puxei aqui o código do usuário. Puxei para cá, beleza, que é o determinante do lado 1, foi para o lado N. E aí eu tenho esse 1N aqui. Esse daqui. O que eu vou fazer? Vou pegar o código da assinatura, que foi gerado aqui no meio, e vou enviar para cá, código da assinatura. Tá certo? Por que ele veio e ficou determinante? Porque eu tenho que ter determinante duplo. Quando eu tenho nome duplo, tenho nome duplo aqui, revistas das assinaturas, eu acabo tendo determinante duplo também. Tá? Mais uma regrinha para vocês aí, nem regra, macete. Toda vez que eu tenho nome duplo, eu acabo tendo determinante duplo também. Tá? Como eu tinha que ter um, eu coloquei. Isso aqui é um caso que acontece, tá certo? Não é tão raro, mas acontece. Então a gente tem que estar preparado para isso daqui. Beleza? Se você olhar com calma, analisar, você vai ver que tudo tem todo sentido aí. Como eu disse para vocês, eu prometi que vocês que as próximas regras elas eram mais fáceis de entender. Se você entendeu até a 4, praticou, testou nos modelos que a gente tinha, a regra 5, a partir de agora, 5, 6, 7 e 8 vão ser mais fáceis. Por quê? Regra 5 é igual a 4. Tá? Então, eu vou, primeiro passo, eu tiro os relacionamentos, tá? E faço uma entidade no meio. Os atributos que tinham, eu mantenho nela, tá certo? Aí eu vou fazer agora as ligações. Aí olha só o macete. N no meio, 1 nas pontas. Beleza? Olha só, show de bola. N no meio, 1 nas pontas. E agora eu vou resolver esses 1N tudinho aí. Trazendo todos os do lado 1 para o lado N. Todos os determinantes do lado 1 eu vou copiar para o lado N. Teria esse resultado. Regra para vocês. Agora eu deveria determinar descobrir qual é o determinante. Já digo para vocês, sempre nesse caso de relacionamento múltiplo, vai ser um determinante artificial que você vai criar. Código do J aí, tá certo? Seria essa lógica que você ia criar aí. Esse caso de relacionamento múltiplo é aquele da locadora. Vocês devem estar lembrados aí, né? Então é só fazer lá
igualzinho ao 4, né? Eventualmente, uma dessas pernas aqui pode ser que você detecte que isso aqui não é 1 para n. Você detecta, não, isso aqui eu acho que é n para n. Eu fiz a pergunta aqui, cada j tem quantos b? Se relaciona com quantos b? Aí você descobriu que era n. Tá? Fazendo aqui, aí você vai ter que criar uma entidade associativa, criar novos relacionamentos aqui, tá certo? Aí com a novo relacionamento aqui agora, a nova cardinalidade, n no meio, 1 nas pontas, n no meio, 1 nas pontas. Aí você, o nome dela geralmente a gente junta as duas coisas, né? Bota aqui JB, junta as duas e teria essa lógica. Aí, eventualmente pode acontecer isso, tá certo? Então, se acontecer, você já sabe o que fazer, que é a mesma lógica da regra 4. Dá uma praticada, quando você fizer uma, duas vezes, você não esquece mais, você já vai pegar esse macete. Olha o exemplo aí, eu tenho um cliente, carro e funcionário. Isso aqui é o quê? Um serviço é quando um cliente recebe a visita de um funcionário vindo de carro, tá certo? Aí com algum carro. Então, para ajustar isso daí, eu vou apagar o serviço e criar aí uma entidade nova para serviço, tá certo? Com o código do serviço, olha o que eu disse aí, ó, não precisa nem pensar, já cria o código direto, já que ele tem nome, o relacionamento aí tem nome, então você já cria o código dele e já começa a trazer as coisas aí. A placa que era determinante daqui vem para cá, o CPF veio para cá, que é o CPF do cliente, a matrícula do funcionário veio para cá, você resolve desse jeito, dá certíssimo. Regra 6, agregação, essa show de bola, porque a gente não tem nenhum exemplo. Você vai encontrar ela muito rara de acontecer, mas eu vou explicar para quem um dia esteja trabalhando e veja um exemplo desse, você sabe mais ou menos que tem como resolver, tá certo? Mas essa regra 6 praticamente a gente pula. Ela e a 7 não temos casos para estudar dela agora aqui, tá certo? Então, toda vez que você encontrar uma agregação, você vai resolver primeiro o NN que tem dentro do meio dela, tá certo? Resolve esse NN primeiramente. E depois você vai apagar a parte que estava agregada e fazer a ligação direta. Ficaria dessa forma, tá certo? Então, é a forma de se resolver. Tem um NN embaixo, você vai ter que resolver esse NN, tá certo? Você vai ter que dizer que é um determinante lá de cima. Geralmente lá em cima, aquele J é determinante duplo. Pode botar lá o determinante duplo já para ele. E depois, quando você for resolver o Y aqui no meio, você vai ter que trazer os dois ao mesmo tempo. Doideira aí, né? Então eu tenho 3 determinantes no Y ao mesmo tempo. A agregação é mais rara de acontecer, mas tudo tem sentido, tá certo? Eu fiquei com 3 determinantes só para vocês entenderem aqui, porque esses x e y vieram daqui ao mesmo tempo. O determinante do lado 1 não tem que ir para o lado n, né? Então se eu tinha essa regra, determinante do lado 1 vai para o lado n, foi o x e o y ao mesmo tempo, vieram para cá. E esse z veio daqui, determinante do lado 1 vem para o lado n, aí eu tenho o z que veio para cá, tá bom? Então esse não vou nem dar exemplo, vamos partir logo para o próximo caso. Eu acho que já dá para entender direitinho ele aí, né? Vou botar um exemplozinho aqui só para não passar em branco, tá bom? Então, professores e cursos, imagina que eu não quero cadastrar numa turma um professor que não esteja apto a dar aula naquele curso. Imagina, eu sou professor de banco de dados. Aí pegarem um professor de culinária para dar banco de dados para vocês na turma. Então o sistema deixa qualquer professor com qualquer curso. Mas se eu quiser limitar isso, se eu quiser dizer, olha, só professores habilitados podem entrar numa turma. Então seria esse o caso. Eu vou esperar primeiro que o professor se cadastre e diga que ele pode dar aula naquele curso, para depois trazer aí somente. Ah, professor, mas eu posso limitar isso pelo sistema. Você fazendo a limitação pelo banco é impossível de dar errado.
tá certo? É a forma mais segura de se fazer. Então, o primeiro cadastro dos professores, eu vou fazer aí, resolver o NN do meio, depois eu ligo com as turmas. Seria esse o resultado, tá certo? Não botei o nome dos atributos aí, mas seria esse o resultado esperado, beleza? Vamos lá, mais uma regra que a gente não vai estudar a fundo, a regra do autorrelacionamento. Se você tiver caso de um N ou NN no relacionamento para a própria entidade, nesse caso eu resolvo como se elas fossem duas entidades diferentes. Muito simples. Então, o determinante do lado 1 vai para o lado N, ou seja, eu faço uma cópia dele para ele mesmo. Só mudo o nome para não ficar com dois atributos do mesmo nome, tá certo? Eu mudo o nome. E no caso de N para N, eu vou fazer como eu faço com NN. Crio uma entidade no meio, N no meio e 1 nas pontas, que seria isso daqui, tá bom? Então, o determinante do lado 1 vai para o lado N. Eu teria essa resolução aí, tá certo? Com dois atributos determinantes, tá certo? A resolução do N do N para N, tá certo? A mesma coisa do N para N. Agora sim, vamos para a última regra, a regra que a gente tem um exemplo, que é o particionamento. Tá bom? Particionamento, só para vocês lembrarem, é aquele caso onde eu tenho uma entidade que ela se dividiu em duas, porque às vezes eu preencho um, às vezes eu preencho o outro. E aí, como é que eu resolvo isso? Está feito aí o particionamento. Muito simples. Eu simplesmente tiro esse triângulo aí e coloco ligações 1 para 1. Antes eu não tinha determinante, lá embaixo, não tinha determinante. Agora eu vou ter. Mas como é que eu vou fazer se o relacionamento é 1 para 1? Então, muito simples. O determinante das entidades de baixo, que foram, agora elas são entidades. Se vocês observarem antes, elas não eram entidades. Agora elas viram entidades mesmo. Tá? Agora, o determinante delas vai ser o x. O mesmo lá de cima vai ser embaixo também. Fechou, fechadinho. Então, o mesminho lá de cima é a das duas também. Tá certo? Olha o exemplo. Então, eu tenho um veículo, tá? Um veículo que pode ser um carro ou um caminhão. Se for carro, eu tenho que registrar quantos passageiros cabe, quantas portas tem. Se for caminhão, só me importa saber a carga e a quantidade de rodas. Beleza? Ou eixos que ele tem. Roda ou eixo, né? Geralmente que se registra. Tá? Agora, todo veículo tem o ano, modelo, a marca, a placa. Isso é genérico para todo veículo, está lá em cima. Isso é o conceitual, tá? E o lógico, como é que ficaria? Tá? Eu simplesmente faço as ligações, 1 para 1, a placa desce, tá certo? Fica a placa no caminhão, a placa no carro também, identificando. Professor, e na prática, como é que vai ser isso daí? Na hora de fazer um cadastro, ele vai cadastrar as informações de veículo e as informações de carro, vamos dizer, tá certo? Mas para o cliente final, ele pensa que ele está fazendo um só cadastro, mas internamente ele está preenchendo duas coisas, um pedaço em veículo e um pedaço em carro, beleza? Então, é a forma mais prática e correta em banco de dados de se resolver. Vimos então, pessoal, a gente acabou de ver as 8 regras, tá certo? O bacana de aplicar essas regras é que agora eu tenho um modelo que eu posso aplicar em qualquer banco. Ele é independente. Na nossa próxima aula, a gente vai ter simplesmente um tempo para converter para o modelo físico, que é muito fácil. O trabalho grande de vocês vai ser realmente nesse lógico, de realmente entender e trabalhar nesse modelo lógico. Para o modelo físico, a partir de agora é só descida de ladeira, tá certo? Aplica essas regras, eu vou passar a atividade lá no fórum, e aí vocês, conhecendo isso daqui, vão aplicar essas regras e já era, beleza? Espero que vocês tenham compreendido o que é o modelo lógico e como se aplicam as regras. E agora é o momento de a gente ir para o fórum para tentar tirar as dúvidas e praticar, tá certo? E qualquer problema, vocês me comunicam que a gente vai tentar de alguma forma resolver ou esclarecer mais um pouquinho, tá bom? Um abraço, até mais.